Olá pessoal, a internauta Letícia Laura pediu que eu fizesse um vídeo sobre equações trigonométricas. Então eu resolvi ir um pouquinho além e fazer um resumão sobre o ciclo trigonométrico ou círculo trigonométrico e as principais fórmulas da trigonometria. Então vamos lá. O ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1 e associada ao eixo x e ao eixo y. No eixo x nós fazemos a leitura do cosseno, no eixo y nós fazemos a leitura do seno. E aí é assim a convenção. Aqui é 0 graus, ponto de partida da marcação dos arcos. Se eu vou nesse sentido anti-horário, o arco é positivo. Se eu vou no sentido horário, o arco é negativo. Então, aqui é 0 graus, aqui 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus, coincidindo com 0 graus, completando um ciclo, certo? Uma circunferência completa, 360 graus. E outra coisa importante, esses eixos dividem o círculo em 4 regiões. Essa, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Aqui é o zero do sistema cartesiano. Então esse raio mede 1. Eu vou dar aqui um exemplo com um ângulo de 30 graus. Então está aqui um ângulo de 30 graus, positivo, tá vendo? Esse arco mede 30 graus, ou então esse ângulo mede 30 graus, é a mesma coisa. Ângulo de 30 graus é um ângulo central que corresponde a um arco de 30 graus e vice-versa. Então esse ângulo ou esse arco de 30 graus, como é que eu faço a leitura do seno dele? Eu projeto a extremidade do ângulo no eixo dos senos. Observa que o raio mede 1, então eu vou encontrar exatamente meio. Esse pontinho vai cair exatamente no meio do raio. Ora, se o raio é 1, aqui é meio. Por isso que na tabela está escrito que o seno de 30 graus é meio. Seno de 30 graus é meio. Meio o quê? Meio raio. Não é meio metro nem meio centímetro, entendeu? Meio raio, não importa o tamanho do raio. Se o raio medir 1 centímetro, o seno de 30 vai medir meio centímetro. Se o raio medir 1 quilômetro, o seno de 30 é meio quilômetro, porque esse meio é a relação que existe da medida com a medida do raio. Entendeu isso? O raio pode medir 1 palmo, então o seno de 30 vai ser metade de 1 palmo, entendeu isso? Por isso que a gente diz que o raio é unitário, quer dizer, ele mede uma unidade qualquer. Se nós construirmos no chão, né, um triângulo em quilômetros, um ângulo de 30 graus, certo? Num raio de 1 quilômetro, então o seno de 30 vai medir meio quilômetro. Entendeu isso? Então está aqui, ó, meio, a medida de quê? Metade do raio, seno de 30. E o raio de 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,86, esse valor está na tabela, é o quê? É o cosseno de 30 graus. O cosseno, a leitura é feita no eixo x e o seno, a leitura é feita no eixo y. Entendeu isso? Por isso que o seno e o cosseno, olha aqui, ó. O cachorro está bravo lá dentro. Ouvindo outro cachorro na rua. Aqui, o seno e o cosseno variam de menos 1 a mais 1. Porque aqui aqui é mais 1 e aqui é menos 1. E o seno, mesma coisa, ó, mais 1 e do zero para cá menos 1. Está escrito aí, ó. Outra coisa importante, o ângulo de 0 graus, ele corresponde ao ângulo de 0 radianos. 90 graus corresponde a π sobre 2 radianos. 180 graus é π radianos. 270 graus é 3π sobre 2 radianos. E 360 graus é 2π radianos. Nós podemos utilizar essas relações para fazer conversão, tá certo? Veja aqui, vou te dar... Agora veja a tabela. Veja a tabela. Tabela de ângulos importantes. Tabela de ângulos importantes. Mais utilizados. 0 graus, seno 0, cosseno 1, tangente 0. Lembrando que a tangente é o seno dividido pelo cosseno.
Então se você dividir esse número por esse, vai dar esse. Ó, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 dá 1, que são iguais. Então veja lá, 0 graus, seno 0, cosseno 1, tangente 0. 30 graus, seno meio, cosseno raiz de 3 sobre 2, tangente raiz de 3 sobre 3. E assim sucessivamente até 360 graus. Os mais importantes, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 e 360 graus. Como é que se faz a conversão de graus para radianos e radianos para graus? Vice-versa. Você usa uma regra de 3 simples e direta, lembrando que você pode usar essa relação aqui, que π radianos é 180 graus, certo? Então você escreve lá, π radianos 180 graus, tantos radianos, x graus, ou o contrário, π radianos 180 graus, x graus, tantos radianos, tá certo? 1 radiano vale aproximadamente 57 graus, 17 minutos, 45 segundos. 1 radiano, certo? O arco de 1 radiano mede aproximadamente isso aí. O arco de 1 radiano é aquele arco sobre a circunferência. Veja aqui, eu não mostrei ele aqui, mas o raio aqui mede 1, não é? Se eu fizer aqui sobre o ciclo trigonométrico, sobre a circunferência, um arco que tem a medida do raio, ou seja, que meça 1, esse arco é chamado arco de 1 radiano. Por isso que a palavra é radiano, é de raio, tá certo? Não vai dar tempo, porque eu estou com menos de 1 minuto. Não vai dar tempo de nós fazermos a continuação aí. Então, no próximo vídeo nós vamos ver aí algumas relações entre funções trigonométricas, ângulos complementares, suplementares, etc. Tá bom? Então, por enquanto é isso. Estuda bem isso aí. Como é costume dizer, né? Na brincadeira, volte a fita, certo? Rebobina a fita, tá bom? Vê direitinho o que eu expliquei aí. Aqui, uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar. Eu falei que daqui, no sentido horário, é negativo. Por exemplo, o arco de menos 30 graus, o ângulo de menos 30 graus, ele está aqui, ó. Ele mede 30 graus no sentido o quê? No sentido horário, menos 30 graus. Tá? Só como exemplo. Então tá aí, boa sorte a todos. Bons estudos. Tchau, tchau. Eu vou continuar nos próximos vídeos, viu? E até nós começarmos a resolver algumas equações trigonométricas.